Oi pessoal, boa noite, eu sou a Ana e agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre o livro A Invasão. Você sabia que A Invasão de Dias Gomes não nasceu como livro? Pois é, antes de virar romance, ela era uma peça de teatro, escrita lá em 1960. O sucesso foi tão grande que, anos depois, o próprio autor decidiu transformar a história em um livro. E tem um detalhe importante. Naquela época, o teatro era um dos poucos espaços onde dava para falar abertamente sobre política, pobreza e injustiça social. Então, A Invasão acabou se tornando muito mais do que uma simples peça. Foi uma forma de expor a realidade do Brasil daquela época, mostrando nas cenas o que muita gente vivia de verdade nas ruas. Vocês sabiam que tentaram censurar a peça A Invasão durante a ditadura militar? Pois é. As autoridades achavam que a obra incentivava o povo a se rebelar. Falar sobre pobreza, desigualdade e luta popular era quase um crime naquela época. A peça foi proibida por um tempo, mas circulava escondida. A arte virou resistência, e Dias Gomes se tornou um símbolo de coragem. Oi pessoal, boa noite, eu sou a Stephanie. E uma curiosidade muito interessante sobre o teatro de Dias Gomes é que ele mudou completamente a forma como o povo era retratado nos palcos brasileiros. Antes dele, o teatro era cheio de personagens ricos, com falas elegantes e vidas bem diferentes da realidade da maioria. Mas Dias Gomes fez o contrário. Ele trouxe o povo real, o trabalhador, o favelado, o injustiçado, e colocou essas vozes no centro do palco. Com seu realismo social, ele mostrou o Brasil de verdade, aquele que luta, sofre, mas também sonha. Suas peças não eram só histórias, eram espelhos da sociedade, e cada cena fazia o público pensar e refletir, e enxergar o quanto a arte pode ser uma forma de transformação social. Oi pessoal, vocês sabiam que a invasão nasceu de uma tragédia de verdade? Bom, Dias Gomes se inspirou em famílias que perderam tudo, suas casas, seus pertences e até a esperança, depois de enchentes devastadoras no Rio de Janeiro. Essas pessoas ficaram completamente desamparadas, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, e movidas pelo desespero, ocuparam prédios abandonados no centro da cidade. Foi a dor que deu origem à arte. Dias Gomes ficou profundamente abalado com a injustiça e decidiu transformar aquela tragédia em um grito de denúncia. Ele queria mostrar que por trás da chamada invasão havia mães, pais e filhos tentando sobreviver, não criminosos, mas vítimas de um sistema que falhou com eles. Olá pessoal, meu nome é Raquel Paixão. Vocês sabiam que a peça ganhou um prêmio? Pois é, A Invasão de Dias Gomes foi consagrada com o prêmio Molière em 1962 de melhor peça brasileira, um dos maiores reconhecimentos do Teatro Nacional. O curioso é que o prêmio veio antes mesmo de a peça ser plenamente aceita pelo público, mostrando o quanto a crítica reconheceu sua ousadia e profundidade social. Fala pessoal, boa noite, eu sou o Renato. E uma das nossas curiosidades que nós encontramos também em relação ao livro A Invasão é que o prédio era conhecido como Esqueleto. Mas por quê? Porque as suas colunas de concreto elas ficavam aparentes, né? Esse prédio ele começou a ser construído para ser um hospital, mas a obra foi deixada pela metade. Com o tempo, famílias sem moradias começaram a ocupar o local, transformando o que era só um prédio vazio em um novo lar. Esse lugar acabou marcando história. De obra esquecida, virou cenário real de convivência, sobrevivência e esperança. E foi essa transformação que chamou a atenção de Dias Gomes, mostrando que mesmo nos espaços mais improváveis, ainda há vida acontecendo. Pois é, Dias Gomes se inspirou no edifício inacabado que fica aqui no Rio de Janeiro, entre Maracanã e uma favela. Era um prédio abandonado, cheio de andares vazios e concreto exposto. Mas o mais curioso vem agora. Anos depois, esse mesmo prédio virou o prédio da UERJ, sim, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o cenário traumático da história se transformou num símbolo de educação. O que antes representava a exclusão, hoje representa o acesso ao conhecimento.